Brasil, olá você aí de casa, eu estou vendo aí o hype de Euforia. Muita gente me pedindo vídeo, me pedindo minha opinião, o que eu tô achando, e eu estou assistindo Euphoria também. E hoje eu quis trazer um vídeo um pouco diferente, vou focar nas atuações das mulheres da série, e se vocês quiserem depois eu posso trazer um falando o que eu achei dessa temporada como um todo. E quando a gente tá falando de atuação, né, dos atores ali se entregando, interpretando os personagens, às vezes é uma análise simples, então a gente pode focar em como os atores dão o texto, falam a coisa, mexem o corpo e tal, mas também tem muito a ver com os motivos daquele personagem falar daquele jeito, os trejeitos corporais, o ator trabalha muito com o corpo, né, então a gente tem vários elementos ali do nosso corpo que os atores podem usar na tela pra mostrar que aquele personagem é de um jeito ou de outro. Sim, a fala é importante, o sotaque, a pausa, o jeito que a fala é dita, só que tudo isso também tem a ver com o corpo, né, de como aquele personagem leva a vida. A Rue, por exemplo, tem um olhar baixo e é mais assim, e por que que a Cassie tem um olhar mais doce e é um pouco mais flutuante. E cada personagem tem um jeito de agir não só na fala, mas também no corpo. Então tem muitas coisas que são não ditas. Tudo que o personagem pensa, como ele é, como ele chegou até aqui, digamos, né? Por que a minha casa é assim? Por que eu me mexo assim? Por que eu uso este colar? Tudo isso é do personagem, mas como o personagem fala, como ele age, como ele é visto pelos outros, como ele quer ser visto pelos outros. Então tudo isso tem a ver com as escolhas do ator e, óbvio, da direção também, mas tudo isso são escolhas pensadas. E aqui em Euphoria tem muita coisa passando dentro da cabeça desses jovens, porque é uma vida muito turbulenta, né? Ser adolescente, então tem segredos, tem manipulação, tem dúvidas, violências internas, sexo, descobertas, então assim, tem muita coisa passando ali dentro da cabeça deles, e a série tem que mostrar isso pra gente de várias formas, inclusive no jeito que os atores atuam, né? Sendo bem claro. Inclusive a série tem até uma coordenadora de intimidade pra ficar de olho nas cenas mais sensíveis, né? De beijo, de sexo e tudo mais. E óbvio que quando você escolhe os atores, faz toda a diferença. Então nesse caso aqui, que a gente chama de casting, né? Que é escolher o ator certo pro papel certo. As principais diretoras de casting de Euphoria são a Mary Vernieu, que escalou Bela Vingança, Entre Facas e Segredos, e a Jessica Kelly, que escalou Jackie Preciosa. Uma coisa muito legal sobre Euphoria é que a HBO não necessariamente queria atores super famosos. Isso é muito legal, porque a gente vê aí muitos atores falando que hoje em dia tem esse negócio de, tipo, quantos seguidores você tem pra você ser escalado pra uma série, pra um filme. Isso é péssimo, né? Porque tem tanta gente talentosa aí que não tem oportunidade porque ainda não é famoso. É aquela coisa, né? Tipo, a gente quer alguém com experiência, mas pra ter experiência você tem que ter trabalhado. Enfim, e Euphoria acabou descobrindo vários talentos incríveis fazendo isso. Então a Hunter Schafer e o Angus Cloud, eles nunca tinham atuado na vida antes de Euphoria. A Barbie Ferreira, por exemplo, só tinha atuado em 2 episódios de outra série. Então, essas mulheres fizeram muito street casting, que é mandar um time pra ver pessoas aleatórias na rua e falar assim, nossa, essa pessoa é interessante, deixa eu conversar com ela e tal. Por exemplo, o Angus Cloud foi assim pro papel do Fesco. Então, vamos separar aqui por algumas personagens principais. A gente vai focar hoje nas mulheres. Vamos começar com a Zendaya, que eu descobri que fala Zendaya, tá? E ela falou num vídeo lá, Zendaya. Põe o vídeo, Romano. It is Zendaya. Z-E-N, Zen, D-A-Y, Day-A-A. Ela virou um ícone dessa geração, né? Eu entendo, né, essa coisa, todas as pessoas são meio loucas por ela, assim. E ela é realmente uma ótima atriz, ela é uma grande atriz. Inclusive, em 2020, ela foi a mulher mais jovem da história a ganhar o prêmio de Emmy, né? Por esse papel de Rue em Euphoria. Então, a Zendaya faz a Rue, que é a protagonista da série, e também ela é a narradora, então a gente escuta ela, muitas vezes em off, né? Que é só o áudio dela falando. E a Rue é uma narradora que a gente chama de não confiável, porque a gente tá acompanhando o ponto de vista dela. E ela vê o que ela quer, acredita no que ela quer. Então, muitas vezes os comentários dela são carregados de muita personalidade e
do que ela acha que é o certo. A Rue é uma pessoa que cresceu com muitas questões, então logo a gente vê que ela perdeu o pai e que isso deixou ela muito traumatizada em vários sentidos e ela acabou se voltando para as drogas. E a gente vê a Rue falando que o mundo se move muito rápido e o cérebro dela se move devagar. Como que age um corpo que o cérebro move devagar. Então o olhar dela é mais, sabe, baixo, principalmente quando ela tá drogada, né? A boca dela, tipo, tem uma coisa que ela faz com a boca que é da Rue, sabe? Quando você vê a Zendaya atuando em outras coisas, não tem aquela boca que ela faz, sabe? Então esse olhar baixo, esse jeito de se movimentar meio devagar, é uma coisa corporal que ela traz que parece pra gente que ela tá desconectada, que ela tá drogada, que ela tá no mundo ali só na cabeça dela, que ela tá triste, né? No primeiro episódio tem até uma cena muito linda que é uma montagem dela na festa usando drogas e que depois ela se sente em paz. Então a mudança no olhar da Zendaya dá pra gente entender por que ela usa droga. Entre muitas aspas, pelo amor de Deus, mas a gente entende como ela tava sofrendo e daí quando ela relaxa, sabe? Então como o corpo dela muda, como o olhar muda, tudo muda quando ela tá querendo se drogar e quando ela tá drogada. Então a Rue tem esse lado meio drogada, que a cabeça se move em outro tempo, mas quando a gente tá falando do seu crush, a Jules, as coisas mudam um pouco de figura. Por exemplo, na primeira temporada tem a cena dela se beijando pela primeira vez. Em um único texto a gente sente a vulnerabilidade, a incerteza, a ansiedade de ter que lidar com algo que você nunca lidou, que é muito sensível, sabe? Inclusive, eu lembro que quando eu assisti essa cena me bateu muito. Porque eu sou bissexual e quando você é criança, você é adolescente, você não entende os sentimentos pelas pessoas, né? Porque ninguém te ensina que é ok, pelo menos naquela época, né? E então, assim, ver a Rue sentindo aquilo, eu me senti ali, sabe? Então a gente vê a Rue disponível, mas com medo de ter esperança e isso tudo é passado pelas reações corporais dela, né? Ao mesmo tempo que em vários episódios, principalmente nessa segunda temporada, a gente vê um outro lado da Rue, que ela é muito manipuladora, inclusive meio escrota quando ela precisa de drogas. Então, quando ela tá naquele negócio que ela tá meio que em abstinência, né? E ela precisa de droga, ela vai ficando um pouco grosseira, né? Então, é uma característica que vai aumentando ao longo da série também. Então, a gente vê isso, de novo, com as coisas que ela usa ali do corpo, né? Então, uma pessoa que é energia baixa e que é assim, de repente fica batendo na porta do Fesco, agindo de uma forma louca, quebrando coisas na casa. Então, ali tá todo o corpo dela precisando daquilo, né? E, além de tudo, a Zendaya faz isso ainda chorando, né, com aquelas lágrimas, às vezes de raiva, às vezes de que ela nem sabe o que ela tá sentindo, né, e só vai escorrendo aquela coisa, assim. É muito interessante ver como a Zendaya usa todo o seu corpo, seu rosto, a voz, né, como a voz muda pra poder entregar todas essas nuances da Rue. Inclusive, é legal a gente comentar um pouquinho do episódio especial que saiu entre as duas temporadas, que é sobre a Rue. Naquele momento, já se passaram 6 meses que a Jules abandonou, né? Foi embora e largou ela. E a gente vê como o corpo da Zendaya e da Rue tá pra dentro, né? Tá triste. E é um episódio que só ela e o cara numa mesa, assim, né? Mas a gente vê ele pelo corpo dela, que ainda é a Rue, mas tá bem mais pra dentro. E aí, nesse episódio, até vai além do que ela fala, né, que é como ela recebe o impacto do tempo. Então, mais um Natal sem o pai, mais uma vez se sentindo sem esperanças. Então é bem interessante ver como o corpo dela reage nessa conversa. E da primeira pra segunda temporada, também é legal a gente observar como a Rue, mesmo estando com a Jules na segunda temporada, né, que a Jules volta e tal, ela se fecha muito, né? Então ela tá mais fria, parece que ela não tem mais coração, não tem mais aquele brilho no olhar, né? É como se um dementador tivesse sugado a alma dela, né? Parece que ela tá se esforçando pra ter emoções, pra sentir alguma coisa, né? E ela não quer falar pras pessoas porque as pessoas vão ficar enchendo o saco, sabe? Então ela começa a ser mais babaca, né? Até no sexo ela não consegue se entregar, ela não consegue sentir nada. Ela finge que tá curtindo aquele momento ali com a Jules, finge que tá tendo um orgasmo, só pra Jules não perceber que ela tá praticamente anestesiada, né? Ela não tá sentindo nada. A gente vê que ela tá no fundo do poço, né, nessa temporada, mesmo estando com a menina que ela queria estar. E aí vocês podem até questionar se, mesmo assim, vocês ainda gostam da Rue. Eu tenho minhas questões. Eu não tô amando mais a Rue, não. Eu acho que já deu. Mas é muito fácil você continuar gostando da Rue, porque
a Zendaya tem muito carisma, né? É o poder dela como atriz, mesmo ela sendo uma escrota, a gente consegue ter uma certa empatia e torcer pela Rue. Então vamos falar da Jules, que é interpretada pela Hunter Schafer, que é uma atriz trans, e é o trabalho dela de estreia na televisão. E a Jules já é diferente da Rue, porque ela é confiante, ela tem uma relação saudável com o corpo quando a gente já começa a série, né? Então ela já tem uma relação mais saudável com a sua identidade, com a sua energia, né, de ser quem ela é. Então, ela é aquela pessoa que tá feliz de estar viva, de, entendeu? Bora, YOLO, sabe? E a Jules é uma personagem um pouco... Ela não chega a ser super sexy, mas ela tem uma coisa sensual, ela é engraçada, ela é uma pessoa mais agradável, é muito fácil gostar da Jules. E ela também tem uma presença corporal muito forte, então o olhar da Hunter, né, da Jules, que é aquela pessoa que te olha por inteiro, sabe? Ao mesmo tempo que no olhar dela, a gente sente, às vezes, quando ela tá mais vulnerável, a gente sente, cara, essa mina já passou por muita coisa. A vida foi muito dura pra ela e é por isso que ela age assim. É por isso que ela tem esse olhar penetrante e pá, entendeu? Que banca as coisas. E a Hunter já falou em entrevistas que pra ela a chave de atuar é simular a vida inteira de uma pessoa, que é o que, né, a maioria dos atores fazem, você pensar como que aquela pessoa era quando criança, por que ela ficou assim, o que aconteceu com ela, por exemplo, na transição da Jules, como foi? Será que foi igual a minha? A Hunter deve ter pensado, né? Então, quais as diferenças? Como era essa família? E tudo isso depois é usado na atuação, né? Então, a Hunter falou que ela tentava fazer conexões entre a vida dela e a da Jules, porque isso deixava mais fácil, né, pra ela entender a profundidade de algumas coisas. Isso também é muito comum do ator trazer suas próprias dores e, né, usar pro personagem, né, porque você já sabe como aquela sensação é usada no seu corpo. E a gente vê, por exemplo, como a Jules é quando ela tá sozinha e quando ela tá com a Rue, porque isso muda, né? Então, quando ela tá junto com a Rue, parece que o corpo dela tá mais tenso. Ela, às vezes, parece que tem um olhar de culpa, de que é difícil tá com a Rue. A Rue é pesada. Então, apesar de amá-la, é muito difícil estar ao lado dela. E a gente vê essa dificuldade na tensão, né, às vezes. E tem outra cena, por exemplo, que quando o Nate obriga ela a ir na delegacia, né? Ela é uma pessoa que tem o peito aberto, que quando o Nate fala isso, carisma dela vai com Deus, assim. Quando ela se sente violada, ela se fecha. Então, na primeira temporada, a gente vê muito essa liberdade que a Jules busca na vida, de quem ela quer ser, relação com amor, relação com sexo. E a gente vê também isso no episódio especial sobre ela, né? Que depois da Rue teve o episódio especial da Jules, que teoricamente abandonou a Rue na estação de trem. A gente tinha visto isso no ponto de vista da Rue, que é a nossa narradora. Mas aí chega nesse outro episódio que é só da Jules e a gente fala, tá, eu te entendo também. E a Hunter coescreveu esse episódio com o Sam Levinson, que é o showrunner e tal. Então a gente vê outras facetas da Jules ali. E a gente vê esse incômodo corporal dela se transformando em palavras, né? Ela tá numa sessão de terapia e ela vai falando de, tipo, todos os pontos da personagem que a gente não tinha entendido, que a gente não tinha visto, a culpa que ela sentiu por ter abandonado a Rue, questões sobre sua transexualidade. Então, a gente tá vendo o que ela pensa, porque ela tá, né, até falando, mas isso tudo também tá sendo transmitido ali com o corpo, né? Mas, gente, reparem muito, quando você for analisar a atuação também, é muito bom você olhar os silêncios. Quando o ator não está falando, o que ele tá fazendo com o corpo? O que ele tá com o olhar, com o nariz, com a mão? Tudo isso diz muito sobre o personagem. Já na segunda temporada, a gente vê um lado mais passivo da Jules tentando se encaixar com a Rue de novo, né? Ela sabe que ela é pesada, então parece que ela tá se diminuindo pra Rue. Então a gente vê cenas que ela tá com aquela cara baixa, o olhar assim, sabe? Pra cima. Quando a Rue mete o pau nela, sabe? A gente sente no olhar dela, tipo, cara, o que mais que eu posso fazer, sabe? Então, assim, é muito bonito também o trabalho da Hunter. Vamos falar então da Cassie, que é vivida pela Sydney Sweeney, que é uma personagem que já passou por muita coisa, inclusive nessa segunda temporada tem muita coisa densa sobre ela. Então a gente vê aí ao longo da série que ela era uma menina inocente, doce, só que um pouco sensuelen, assim, né? Mas a gente vê que ela tá atraindo a melhor amiga dela. E por que isso? Porque ela busca um grande amor. E a gente sente isso no olhar da Sydney. Ela é uma atriz mais experiente do que os outros da série, assim, em geral, porque ela já fez vários tipos de personagem, né? Handmaid's Tale, Sharp Objects, White Lotus, enfim. E é muito legal ver como a Sydney é muito criativa, né? Então ela tem uma coerência dentro da personagem dela, mas ao mesmo tempo ela faz coisas que às vezes você não tá esperando
esperando, de como essa personagem entregaria aquilo, né? Ou faria, falaria, ou sentiria aquilo. E ela é hipnotizante. É impossível ela tá numa cena e você não querer ver como ela tá reagindo, o que ela tá pensando, como o brilho no olhar dela tá, porque ela vai ela vai chorar daqui 5 segundos, sabe? E lá no comecinho da série, a Rue já avisou pra gente que a Cassie é uma menina doce, fofa, coração, mas ela é muito julgada pelos caras porque ela gosta de transar. E tinha uns nudes dela que tinha vazado, vídeo dela transando e tal. Então, assim, ela também tem muito esse drama de que ela gosta de transar, mas as pessoas acham isso feio. Então, talvez por isso que ela queira ser amada. E lá no começo, a Cassie se apaixona pelo McKay, que apesar de ser um cara legal e tal, ele julga muito a Cassie. Então, tem uma cena lá numa festa, na casa dele, que ela tá meio que se preparando pra transar com ele, mas ela tá muito insegura. Ela tá, parece que com medo de ser ela mesma, sabe? A Sydney consegue equilibrar. É muito louco isso. Como a gente consegue ver que a Cassie é insegura pra caramba, mas ela é muito sensual. Ao mesmo tempo, ela é uma pessoa fofa, doce, sabe? Que sonha com um grande amor. E ela é uma pessoa muito chorona, né? Então, constantemente a gente vê ela chorando, às vezes até num lugar meio de vitimismo, né? Tipo, fazendo um drama a mais, assim. E o que eu disse da Rue, por exemplo, pra mim é mais fácil gostar da Cassie do que da Rue, às vezes. Porque a Cassie parece mais inocente, apesar dela ser sensual e querer transar, ela parece que tem uma inocência besta ali, sabe? E a personagem dela passa por um aborto também, que a gente vê um outro lado dela, que é a insegurança pura, o medo, o desespero, né? Então é muito interessante ver como ela consegue mudar de acordo com o que precisa. Então, nessa segunda temporada, a gente, no primeiro episódio, que a Sydney consegue mostrar muito o medo, o desespero, a sensualidade, a inocência. Nesse episódio, ela entrega... Esse episódio é M-Tape, gente. É assim, manda pro M e fala, Sydney, ganhou. E daí, quando ela se entrega, depois fica com o tan na mão, porque ela fala, putz, fui pega. E depois isso vira um desespero, que vira um medo, que vira uma parada que vai além do desespero, né? Que é tipo um surto. Então, aí na segunda temporada a gente pula pra um amor luxurioso, de putaria, né? Ela usa o seu corpo e a sua sensualidade pra conseguir o cara, né? Ela meio que não quer, mas ela quer e quando ela vê, ela tá se sentindo desejada por ele, que é uma coisa que ela, né? Ela quer ser amada, ela quer ser desejada. Só que quando a Maddie, que é a melhor amiga dela, descobre, fica essa dualidade, né, de tipo, eu gosto dele, quero ficar com ele, mas a minha melhor amiga é ex dele e ela vai, né, vai ficar puta. Outra coisa que é interessante sobre a Sydney é que ela falou um pouco sobre, em entrevistas, né, como a crítica não respeitava e prestava atenção na performance dela em Euphoria, porque ela mostrava muito corpo, muito as tetas. O que tem a ver, né, porque ela fala disso, né, do estigma contra as atrizes que mostram o corpo, que aparecem pelada, fazem cena de sexo. Mas pros homens isso não acontece, né, não é porque o cara ficou pelado que ele deixou de ser bom ator, né? Duas outras personagens muito legais da série são a Cat e a Maddie. Então vamos passar por elas um pouco mais rapidinho. Começando pela Cat, que é interpretada pela Barbie Ferreira, que na primeira temporada a gente vê mais dela, né? Na segunda, infelizmente, nem tanto. Mas ela tem um arco bem interessante, porque ela é muito insegura com o corpo dela, mas ela é muito sensual, né? Ela é sexy. Ela quer muito perder a virgindade e aos poucos ela vai tentando se aceitar mais, né? Aceitar quem ela é. E essa dualidade de, tipo, eu quero transar, mas pra transar eu tenho que ficar pelada. E como que eu fico pelada se eu sou insegura com o meu corpo, né? Então, todo esse questionamento que fica ali na cabeça dela. Só que aí ela consegue usar o sexo como uma coisa pra se empoderar. Então, a gente vê ali, quando ela vira cam girl, né? O corpo dela muda. E ela vai pra escola e ela anda com tudo isso aberto, com a cabeça erguida. Então, a gente vê a diferença de uma pessoa que tá feliz consigo mesma, tá empoderada, do que uma pessoa que tá pra dentro. Então, por exemplo, nessa temporada ela tá com o Ethan, que tipo, ela fala assim, ai, ele é legal, mas ele é sem graça. Será que eu quero ficar com um cara sem graça? Então a gente vê que ela tá um pouco, não menos empoderada, mas a gente vê a diferença de quando ela tava sozinha pra quando ela tá com o Ethan. Mas queria destacar que na segunda temporada tem uma cena lá da positividade tóxica, que eu ri muito, é muito boa essa cena. Já a Maddie, ela é interpretada pela Alexa Demi. A Maddie, ela é muito confortável com quem ela é. Parece que ela sempre foi confiante, parece que ela sempre usou aquela roupa e foi aquela vida. Inclusive, quando tem flashback dela, fala disso, né? Que ela sempre foi popular, ela sempre foi show. Só que a gente vê que a Maddie tem
algumas coisas ali de camadas, né, de coisas que ela já passou, mas ela finge. Então, muitas vezes, quando ela olha, quando a gente sente que ela tá fingindo que, né? Então, é muito legal como a atriz, a Alexa, consegue passar que muitas vezes, tudo bem, ela tá confiante, mas às vezes essa confiança é uma barreira, né, um muro que ela faz pra ninguém ver como que tá lá dentro. Ao mesmo tempo que na primeira temporada a gente vê muito ela passando por um relacionamento bem abusivo, né, com o Nate. Então, ela gostar dele, ela ser confiante, mas ao mesmo tempo ela não consegue se impor pro cara, né? Então, quais são as camadas por trás disso? Por que essa personagem vive isso? Então, o olhar triste dela, que quando alguém chega, ela muda, né? E a Maddie é interessante porque ela quebra alguns estereótipos do que é ser patricinha, né? Porque apesar dela ser a popularzona da escola, nananã, ela também é muito amiga. Ela é uma amiga que realmente se preocupa com as outras meninas, sabe? Então dá pra gente ver essa humanidade da Maddie, né? Então, apesar dela ser barraqueira, dela ser patricinha, dela usar umas roupas lá que eu acho muito estranhas, a gente fala, pô, Maddie, é difícil também não gostar da Maddie, mas é isso, né? Todas essas atrizes são muito talentosas e é por isso que a gente se atrai por elas. Fucking G! Então é isso, coloquem aí nos comentários que cena, que momento que você falou, gente, essa pessoa é muito boa atriz, e o que vocês acharam aí dessa temporada. Se vocês quiserem, em breve eu volto com mais um vídeo falando tudo o que eu achei. Um beijo, tchau!